Esta é uma produção da iniciativa Mais Gestão Menos Risco. Aproveite o conteúdo e compartilhe para que ele chegue a mais agricultores. Eu sou o Luiz Renato Lazinski, meteorologista, e nós estamos aqui hoje para falar sobre tempo e clima para o programa Mais Gestão Menos Riscos. Nós vamos falar um pouco aí do clima que ocorreu nessa última safra de verão, que tivemos a influência do Laninha, passamos por uma fase de transição e atualmente estamos sob a influência do El Niño. E qual é a tendência agora, o que nós esperamos daqui para frente com relação às precipitações, temperaturas nesse início da nossa safra? Então, eu vou falar um pouco de precipitação agora e mais para frente eu vou explicar os fenômenos El Niño que vão influenciar muito as precipitações. Eu trouxe 3 modelos de previsão de clima com relação às precipitações e os 3 vamos observar que os 3 caminham sempre na mesma direção, tá certo? Então nós temos aqui uma carta, uma tendência aqui de precipitação para o mês de setembro agora de 2023, não é? As áreas em verde, a tendência é que as precipitações fiquem acima do esperado para a época do ano. As áreas mais claras aqui em branco, a tendência é que chova dentro do esperado, e as áreas mais em amarelo, marrom, é a tendência de que as precipitações fiquem abaixo da média. Então nós podemos observar que essa região centro-sul do Brasil, não só do Brasil, mas da América do Sul, como Paraguai, também boa parte da Argentina, principalmente no Rio Grande do Sul, nós vamos ter um final de inverno agora, início da primavera, bastante chuvoso. Isso aqui já indica, né? Já mostra que esse fenômeno climático El Niño, ele vai influenciar bastante o clima. Então, tendência para setembro, chuvas acima da média aqui no centro-sul do Brasil. Vimos aqui para o mês de outubro, as precipitações aqui melhoram bastante em toda a região centro-oeste, inclusive aqui no Mato Piba, região sul do Brasil, praticamente chovendo muito bem aqui, não é? Argentina levemente abaixo da média, mas nada que preocupe, não é? Agora, quando nós vamos para o mês de novembro, aí a situação já muda um pouco. As precipitações se concentram aqui, Argentina, Paraguai, sul do Brasil, e diminuem bastante na região centro-oeste, Mato Piba, nessa região. Então aqui, o que a gente pode observar? Pode observar que no início da safra vai ser muito bom. Em praticamente todo o Brasil vai chover praticamente bem. O problema é que no desenvolver da safra, a partir de novembro, nós podemos ter veranicos mais acentuados nessa região central. Boa parte da região centro-oeste, Mato Piba, enquanto que a região sul do Brasil vai ser bem, digamos assim, beneficiada com essas chuvas um pouco mais abundantes, não é? Vem o mês de dezembro, senhores, vejam aqui que diminui bem a precipitação nessa região central do Brasil, Mato Piba, e continua chovendo muito bem aqui na região sul do Brasil, Argentina, que sofreu bastante nessa última safra, né, de verão, deve ter um clima esse ano bastante favorável também. Mês de janeiro, volta a chover em algumas áreas da região sudeste e centro-oeste, mas boa parte da região centro-oeste ainda com chuvas abaixo da média, e a região sul do Brasil entre a média e acima da média, chovendo muito bem aqui o mês de janeiro. Mês de fevereiro, essas precipitações se espalham da região sul também para boa parte da região centro-oeste e sudeste, com exceção da boa parte do nordeste e o norte da região centro-oeste, que as chuvas devem ficar abaixo da média. Mas na região centro-sul do Brasil, Argentina, Paraguai, chovendo muito bem, não é? Aqui eu trouxe uma carta também do Instituto Nacional de Meteorologia nosso, que mostra também que as chuvas vão ser muito bem agora para o mês de setembro, não é? Essas áreas em azul aqui, chuvas acima da média, em cinza, chove dentro do esperado, e as áreas amarela, marrom, abaixo da média. Então, vocês vejam que boa parte do Brasil, ou acima da média, ou dentro do esperado. Para o mês de outubro também continua chovendo bem, e chove muito no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, mas já começa a diminuir um pouco a chuva aqui na região centro-oeste. Novembro também chove muito bem no sul, entre a média e um pouco abaixo da média no centro-oeste e no Mato Piba, tá? E aqui uma terceira visão, uma terceiro prognóstico, né, do IRI que eu trago também, só que trimestral. Isso aqui é uma tendência de precipitação para o trimestre de setembro, outubro, novembro, que mostra a mesma coisa. A região centro-norte do Brasil com chuvas abaixo da média, e esse verde significa chuvas acima da média aqui para nós na região centro-sul do Brasil, não é? Chove muito bem outubro, novembro, dezembro,
chove pouco aqui nessa região centro-norte do Brasil. Novembro, dezembro, janeiro, já a nossa safra aí bem desenvolvendo, pouca chuva, principalmente no Mato Grosso. Volta a chover um pouco melhor na região central aqui do Brasil, Mato Grosso do Sul, São Paulo, e chovendo muito bem aqui na região centro-sul do Brasil. Dezembro, janeiro, fevereiro quase no final da nossa safra de verão, aí as chuvas já melhoram um pouco, boa parte da região sudeste, boa parte do centro-oeste, e continua chovendo bem aqui na região centro-sul do Brasil. Bom, com relação às precipitações, o que nós podemos esperar então? Nós vamos ter aí, como eu falei, a influência desse fenômeno climático El Niño, e isso nós podemos esperar chuvas mais abundantes, melhor distribuídas e bem acima da média aqui no sul do Brasil. Muito bom. Claro, antes que chova mais do que chova menos. Agora, muita chuva pode atrapalhar um pouco o início do nosso plantio. Um ano um pouco mais úmido também, a gente pode ter problemas com doenças, tá certo? O ano passado, por exemplo, nós tivemos aí uma pressão menor de doenças, principalmente ferrugens. Esse ano, com um ano mais úmido, é bom ficar atento, porque a questão de doença pode aparecer no centro-sul. Por outro lado, como eu falei, aquelas áreas que nesses últimos 3 anos foram muito bem de clima e também de safra, que foi a região centro-oeste, a região do Mato Piba, tiveram 3 anos seguidos de safra muito boas, o clima contribuiu. Esse ano pode não ser tão bom. Nós vimos aí que deve chover agora setembro, outubro, ou seja, na largada da safra de verão, na região centro-oeste, sudeste, Mato Piba, vai ser muito bom, porém a partir aí de novembro, dezembro, as precipitações devem diminuir bastante. O que isso significa? Não é que não chova nessas áreas, porém nós vamos ter veranicos mais acentuados. Maior número de dias sem chuva, não é? Então até chove, porém essa chuva é muito irregular, mal distribuída, e esses veranicos podem atrapalhar bastante. Vamos falar um pouco agora também da tendência de temperatura, o que nós preocupa um pouco para nós. Temperatura agora em setembro, essas áreas mais altas do sul do Brasil, preocupa seria uma geada tardia. Mas o senhor resolver que praticamente a chance é muito pequena. Vamos ter ondas de frio, que tivemos agora no final agora de agosto, não é? Mas a tendência é que não tenhamos assim nada de frio que venha prejudicar a agricultura. Se nós pegarmos aqui essa carta aqui para setembro agora, desse mês, ó, essas áreas em azul, temperaturas abaixo da média, as áreas em amarelo, vermelho, acima da média. Então, se nós pegarmos o oeste da região sul, um pouco mais fria, mas nada de ondas de frio, vamos ter ondas de frio, claro, chegando aqui, há um pouco de altos e baixos, mas nada que eu acredito que atrapalhe a agricultura, não é? Mês de outubro esfria um pouco mais em relação a outubro, né? Mas boa parte do Brasil, da região sul, fica entre Mato Grosso do Sul, São Paulo, entre a média, um pouco abaixo da média. As outras áreas do Brasil, as áreas agrícolas, temperaturas um pouco acima do normal. Mês de novembro volta um pouquinho acima da média, dezembro já esquenta um pouco mais, não é? Principalmente essa região central do Brasil, e janeiro entre normal e um pouco acima da média, para nós no sul, pouco mais quente, como nós vimos, que vai diminuir a precipitação na região central, pouco mais quente nessa região. Mês de fevereiro também, as temperaturas aqui mais no oeste da região sul dentro do esperado, as outras áreas um pouco acima da média, e na região Brasil Central, pouquinho acima da média também, sem grandes problemas. Se nós pegarmos as previsões do Instituto Nacional de Meteorologia, mostram isso também. O sul do Brasil agora em setembro um pouco abaixo da média, nós teremos ondas de frio, como eu falei, mas a chance de uma geada tardia a partir do dia 10, 15 de setembro é muito pequena nessas áreas mais altas, que poderia afetar o trigo, não é? Mês de outubro aqui praticamente volta ao normal, esquenta um pouco mais. Mês de novembro também de normal, um pouco acima da média, né? Então a chance, aquilo que eu falei, temperaturas normais, um ano de El Niño, as temperaturas ficam um pouco acima da média, isso em boa parte do Brasil. Não quer dizer que é aquecimento global, nada dessa conversa de aquecimento global, isso é normal no ano de El Niño devido ao aquecimento do Oceano Pacífico, né? E a chance de uma geada tardia nessas áreas mais altas aqui do sul do Brasil, que poderia afetar as culturas de trigo, é muito pequena, se tiver alguma coisa mais leve de baixada. Outra coisa que vale salientar num ano muito úmido como esse, são as culturas de inverno. Na época da colheita, nós corremos o risco aí de ter um clima muito úmido, não é?
isso pode não ser muito bom na época da colheita para essas culturas de inverno, principalmente o trigo e a cevada, não é? Esta é a iniciativa Mais Gestão Menos Risco. Aproveite para conhecer os demais materiais no nosso Instagram, @Mais Gestão Menos Risco, tudo junto e sem acento. Não esqueça de compartilhar e se inscrever nos nossos canais.